Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma coluna de informações de notas de um repórter. A coluna de hoje nós vamos dedicar parte dela ao aniversário do jornal Correio do Estado, fundado em 25 de janeiro de 2005 em Linhares, por mim, José Vicente, Carlos Madureira e Juliana Engelhard de Oliveira. Tempos difíceis, mas compensadores. O jornal começou quinzenal, 3 meses depois já estava semanal, com mais 6 meses, menos de um ano já era diário. O primeiro jornal diário de Linhares e, se não me engano, do norte do estado. Não, do norte do estado não, porque já tinha a tribuna do Cricaré em São Mateus, do nosso amigo Márcio. Mas o jornal foi fundado com muito sacrifício, tivemos o apoio de várias pessoas, de vários colaboradores. No início começou com a Vanessa, logo a Vanessa inaugurou uma nova etapa no jornal, fazendo uma coluna social informativa. Juliana era secretária, cuidava das finanças e diagramava o jornal. Becatini tirava as fotos, né? Becatini é um amigo nosso que voltou para Belo Horizonte e era um chargista. O Madureira era o editor do jornal. Menos de um ano depois de fundado, nós já tínhamos gráfica própria, mas no início tivemos a colaboração de ser impresso na gráfica Tupi, do amigo Ronald Gava, na gráfica do Neguinho Vigini e sua esposa Cristina, que muito nos honrou, nos dando muito apoio. Tivemos também a colaboração do Inácio, um gaúcho que chegou em Linhares, trabalhou com a gente um bom período. Edival Santana, não podemos esquecer o apoio do Edival, do Washington Freitas, né? O Washington também tinha uma pequena gráfica também que nos auxiliou bastante. Dos primeiros anunciantes, Vanderlei Ciulin com a Juvel, MVC Veículos, antiga Juvel, a colaboração do Noca Tedoldi, né? Noca, saudoso Noca, que muito colaborou com a gente também, o apoio do prefeito da época, José Carlos Elias, o apoio da professora Dicla. Dicla foi diretora do Sanear, secretária de Educação da Prefeitura de Linhares, advogada, muito colaborou com o jornal. Enfim, se eu for citar nome por nome é meio difícil, porque nós vamos acabar deixando de lembrar de alguém importante. Mas hoje o jornal pertence ao empresário Itagildo Marques, da Marques Produções. Itagildo comprou o controle acionário do jornal, e o jornal segue em frente, fazendo 16 anos nesse 25 de janeiro de 2021. Parabéns a toda a equipe do jornal, atual e a do passado, aqueles que transformaram o Correio do Estado num grande jornal. Bem, com o título Ronaldo Lopes, protagonista na política e no meio empresarial, o jornalista Daniel Porto escreveu uma excelente matéria sobre este grande empresário do norte do estado, radicado em Linhares. Na sua reportagem, Daniel escreveu: aos 76 anos, levando uma vida sossegada, sem a correria de antes, Ronaldo do Espírito Santo Lopes alcançou notoriedade na política e no meio empresarial capixaba. Dessa forma, escreve seu nome em páginas importantes da história do Espírito Santo, em especial de Linhares. Na política, Ronaldo Lopes foi deputado estadual de 87 a 91, durante a gestão de Max Mauro, considerado por ele o melhor, o mais sério e o mais honesto governador que o estado já teve. Também foi vice-prefeito de Linhares de 93 a 96, período no qual o município teve importante arrancada desenvolvimentista. Está inserido no meio empresarial desde 1969, quando fundou em Linhares a Brasil Comércio de Café, uma das mais tradicionais do ramo em atuação na região. Ele não atua mais diretamente na administração da empresa, mas faz questão de orientar e acompanhar de perto os trabalhos da empresa quase que diariamente. A Brasil Comércio de Café é administrada pelo filho Ronald Laguardia Lopes e o sobrinho Bernardo Carminati Lopes. Ronaldo comanda outros negócios da família junto com os irmãos Marcos, Ricardo e Antônio Carlos, do Coscoy. Além da Brasil Café, o grupo possui fazendas do Espírito Santo, Minas Gerais e na Bahia, destinado ao cultivo de café e eucalipto para a produção de carvão. Ronaldo Lopes destaca a passagem pela Assembleia Legislativa.
Fui deputado numa época realmente marcada pela seriedade dos homens públicos. Os projetos enviados pelo governador Max Mauro eram votados com responsabilidade. Não havia a relação promíscua que existe hoje, o famoso toma lá da cá. Tempos bons. O ex-deputado permanece influente nos bastidores da política linharense e é aliado do prefeito Guerino Zanon, a quem lança como concorrente ao Palácio Anchieta, antecipando os debates sobre as eleições de 2022. Acostumado a superar desafios, Ronaldo Lopes se mostra preocupado com a pandemia do Covid-19, cujos números voltam a crescer no Estado. É algo que impacta as atividades comerciais e ameaça a vida das pessoas, ressalta Ronaldo Lopes. Um abraço, Ronaldo Lopes, grande empresário, grande político. Ficar doente é tenebroso no Brasil. São muitos casos que o cidadão chega bem no hospital e sai morto. Pega uma bactéria e não volta mais. Providências, esquece, ninguém toma. Às vezes, João Dória, governador de São Paulo, parece retardado, ainda mais para quem passou a vida falando com empresários. Justamente quando a Ford fecha a sua fábrica em São Paulo e mostra que outras podem seguir o mesmo caminho, ele aumenta o ICMS sobre carros usados em 205% e sobre novos em 10,8% e sobe em 40,4% o IPVA. Coisa de maluco, coisa de doido, não sei onde ele está com a cabeça. Um homem desse ainda quer ser presidente da República. Obrigado, amigo, pelos elogios a esta coluna. Destaco aqui o Ronald Gava, residente em Linhares, e do advogado Martiniano Lins Júnior de Colatina. Vamos procurar melhorar sempre, conto com o apoio de vocês. Muleta bajuladora usada por jornalistas que trabalham em prefeituras, a frase "por determinação do prefeito" passa a imagem de que os secretários são omissos e só mexem se o prefeito entrar na sala e der a ordem. Do contrário, ficam rogando paciência. Pelo jeito, nem as tarefas mais rotineiras são feitas se o prefeito não mandar. A frase é usada para tudo, desde pagar salários até limpar uma rua e trocar lâmpadas. Se você está em Linhares e quer comprar um carro usado com garantia e boa procedência, procure o Jorge Sandri, na Sanvel Veículo. Ele atende bem e você ficará satisfeito com a compra. Porém, se você está em Colatina, procure o Tadeu Guimarães, na empresa Tadeu Veículos. Ele também atende muito bem, tem boa chance de fazer grandes negócios com ele. O Ministério da Economia lançou nesta quarta, dia 20, o Balcão Único, projeto que permitirá abrir uma empresa de forma simples e automática, reduzindo o tempo e os custos para iniciar um negócio no Brasil. A primeira cidade a aderir foi São Paulo, no dia 15. A próxima cidade a oferecer a ferramenta será o Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério, por meio de um formulário único e totalmente digital, empreendedores podem abrir empresas em apenas um dia e sem necessidade de percorrer vários órgãos. Tudo poderá ser feito no mesmo ambiente virtual. Neles são realizados o recebimento das respostas necessárias da Prefeitura, o registro da empresa, a obtenção do número do CNPJ, inscrições fiscais, o desbloqueio do cadastro de contribuinte, o recebimento das licenças, quando necessárias, e o cadastro dos empregados que serão contratados. Vai facilitar muito a vida do empresariado brasileiro. Atendendo a uma demanda de moradores do bairro São Silvano, a equipe do Sanear fez a limpeza de um trecho da Avenida Silva Vidos que estava coberto de terra. A sujeira estava atrapalhando bastante a mobilidade urbana da região. Superando até mesmo as previsões mais otimistas, em um ano marcado por pandemia, o setor moveleiro de Linhares cresceu cerca de 40% e gerou 140 novas vagas de emprego, 17 a mais em relação ao ano anterior, segundo o presidente do Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e Região, Sindimol, Bruno Barbieri Rangel. Para ele, 2020 foi um ano totalmente atípico. Ainda estamos contabilizando os números. Devemos ter o fechamento total no início de fevereiro, mas estamos próximos de um crescimento de 40%, o que é excelente quando analisamos as expectativas do início do ano. 2020 foi sem dúvida um ano totalmente atípico para a indústria moveleira, esclarece Barbieri. Quer dizer que 2020 não foi um ano todo perdido. Apesar da pandemia, alguns setores no Brasil da economia cresceram bastante, é o caso da Sindimol. E aqui em Colatina também, a indústria está bem em Linhares, a indústria está bem na região. O negócio é esquecer um pouco os problemas e acelerar a fundo. Temos 2 excelentes prefeitos
com capacidade para isso, que é o Guerino Zanon em Linhares e o Guerino Balestraça em Colatina. Parabéns aos dois, já foram governantes, estão sendo novamente, já foram testados como administradores, nota 10 para eles. E para vocês, meus amigos, até a próxima coluna, na próxima semana. Fiquem com Deus. Bom final de semana.